colocar em pé e vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 37, versículo 5 ao versículo 9. Gênesis, capítulo 37, versículo 5 a 9. Amém? Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, pois isso odiaram ainda mais, pois lhes dizia: rogai-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos fechos no campo, eis que o meu fecho se levantou e ficou em pé, e os vossos fechos rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais odiava por causa dos seus sonhos e suas palavras. E teve ainda outro sonho, e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Senhor meu Deus, venha, Senhor Jesus, abençoar esse culto poderosamente, Senhor Jesus, Senhor Deus. Estamos aqui, Senhor Jesus, no assentamento, Senhor Jesus, de Guaraci, Senhor Jesus, Deus maravilhoso. Abençoa, Senhor Jesus, poderosamente, Senhor Jesus, esse local, Senhor Jesus, Deus maravilhoso. Abençoa, Senhor Jesus, o pastor Edson, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, Senhor Deus maravilhoso, o pastor presidente Antônio Peixoto, Senhor Jesus, o presbítero, ó Pai. Cada vida, Senhor Jesus, que está aqui, Senhor Jesus, Deus maravilhoso. Cada vida, Senhor Jesus, Senhor Deus, que está nos acompanhando, Senhor Jesus, me usa, Senhor Jesus, poderosamente, Senhor Jesus, como instrumento, Senhor Jesus, Senhor teu, Senhor Jesus, para poder, Senhor Jesus, levar, Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor Jesus, Senhor Deus, ao coração, Senhor Jesus, Senhor Deus, de cada um, Senhor Jesus, que está acompanhando nós aqui, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Senhor Jesus, tudo, Senhor Jesus, que é mal, Senhor Jesus, tudo, Senhor Jesus, que, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, para poder atrapalhar, Senhor Jesus, que possa cair por terra, Senhor Jesus, que através, Senhor Jesus, Senhor Deus, do fogo do Espírito Santo, Senhor Jesus, possa, Senhor Jesus, ser queimado, Senhor Jesus, expulso, Senhor Jesus, desse lugar, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Senhor Jesus, usa, Senhor Jesus, tudo, Senhor Jesus, impedimento que possa cair por terra, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor Deus, que a palavra, Senhor Jesus, possa chegar, Senhor Jesus, Senhor Deus, é isso, Senhor Jesus, Deus, que pedimos, Senhor Jesus, e agradecemos, Senhor Jesus, para todos sempre, amém, Senhor Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Pode se sentar, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Só um pouquinho que eu vou sair. Tem um carro que está perdido aí, me ligaram. Tudo bem, pastor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, pode se sentar. A gente vai entrar numa história surpreendente, numa história de fé, numa história de superação, numa história que realmente a gente possa fazer a diferença aonde que a gente estiver, aonde que o sonho se torna realidade, desde que esse sonho seja segundo o coração de Deus. A história que a gente vai passar aqui é a história de um menino, o José. E José, olha o interessante dessa história surpreendente. José é bisneto de Abraão. Deus certa vez chega em Abraão e pega e fala assim: Abraão, olha a praia, dá para contar os grãos de areia? Abraão fala: não, meu Deus. Olha para o céu, dá para contar as estrelas? Não, meu Deus. E Deus fala para Abraão: assim será a sua descendência, assim será a sua descendência. E daí, meus queridos irmãos, a gente sabe o maior ato de fé que a Bíblia nos registra, que nos registra a humanidade, foi quando Deus pediu uma obediência, o filho de Abraão, Isaque, que é o vô de José, porque Isaque, Jacó e José, aonde vem se formar os 12 filhos, as 12 tribos, que se forma o
Israel, que é a descendência. Mas nesse decorrer, o povo de Israel passou por muitas dificuldades para chegar e para que a promessa se cumprisse. E Deus, para cumprir a sua promessa, Ele move, Ele para o tempo, Ele faz o que tiver, mas a promessa de Deus, ela se cumpre e ela vai se cumprir sempre. E José era um menino humilde de coração, não tinha maldade. O mundo fala que a gente tem que ter maldade, que tem que ter malandragem, que tem que ter o jeitinho brasileiro, que tem que ter esperteza. Não tem que ter nada. A gente tem que ser sim, inocente sim, e temos que confiar que Deus, Ele dá um jeito para tudo. Então a gente não tem que ter jeitinho para nada. E José, ele era dessa forma, obediente ao seu pai, obediente à sua mãe e obediente a Deus. Os irmãos dele não. Os irmãos deles já levavam a vida na boêmia, festava, era desobediente ao pai, não estava nem com nada. Por isso que Jacó, ele tinha um carinho especial para com José. E ali foi passando o tempo, José foi crescendo. E até que um dia a gente vai ver lá no final do sonho que eu li aqui. Vocês vão ver que esse sonho vai se cumprir lá na frente, né? Certa vez, Jacó vai lá e prepara uma túnica. E a túnica, por direito, seria para ser Rubi. Rubi era o mais velho, né? Mas, devido à rebeldia de Rubi e dos outros irmãos, Jacó fala assim, foi lá e deu para José. E aí, meus queridos irmãos, azedou o pé do frango de uma vez por toda, porque dali deu estupim, explodiu o ódio e a inveja nos irmãos. Até que certa vez ele vai levar almoço, lanche, que ele sempre fazia isso daí para os irmãos. Os irmãos ficavam trabalhando, cuidando lá dos carneiros, das ovelhas, do gado, pois Jacó tinha bastante posse, e ele chegando para levar, e ele vai deserto afora para poder levar o almoço. E ao chegar perto dos irmãos, ali os irmãos já tinham conspirado, já tinha articulado, já estava um plano diabólico. O desejo deles era matar José, eles queriam matar José. Olha o tamanho do absurdo que a inveja, o ódio chega ao ser humano. E ali planaram para matar José. E José, ele vai chegando assim, e eles começam, fala assim, José, tem um presente para você, José. Mas fecha o seu olho, José, que a gente vai te dar um belo presente para você. E José, na sua inocência, ele fecha o olho. E os irmãos falavam assim, José, anda mais um pouquinho, anda só mais um pouquinho. Mesma coisa daquela brincadeira que a gente tinha quando no meio de criança, lá na colônia, que falava assim, ó, tá quente, mais um pouquinho que tá quente, que vai esquentar. E ali os irmãos falavam assim, José, só mais um pouquinho, anda mais um pouquinho que você vai ver o presente. E daí os irmãos falam assim, abre o olho, José. E José estava passinho ali na beira de um poço. E de repente José sente nas suas costas 20 mãos, porque estavam os 10 irmãos ali nas suas costas, e essas 20 mãos empurra José no poço. E José cai lá no poço. E ali, meus queridos irmãos, José gritou para os seus irmãos, que brincadeira besta, me tiram daqui. José gritava para o seu pai, gritava pela sua mãe e nada. E José olha para Deus e clamava a Deus e só o silêncio de Deus. E ali, e se pesquisar o que é esse poço, era lugar de bichos peçonhentos, tinha de tudo. Lá provavelmente na queda ele estava machucado, ele estava sentindo dor, mas ele não tirou o foco de Deus, ele continuava com esperança em Deus. E ali os seus irmãos na sua trama, né, Rubi e Judá, sentiu o arrependimento e sentiu o desejo que não queria. Simeão estava mais afoito, queria a morte
de José de tudo que é jeito. Mas Rúben e Judá se arrepende e tenta convencer os demais irmãos. E daí que eles tiveram a ideia. Vamos fazer o seguinte, vai ser muito pior. Vamos tirar ele daqui, vamos vender ele como escravo. Daí a gente vai pegar o dinheiro, a gente divide. Aí para você ver, quando a pessoa se envolve no pecado, ele vai se envolvendo cada vez mais. Além do ódio, a tentativa de homicídio contra o irmão, ainda eles iam mentir para o pai deles. Olha que ponto que chega, quando você vai chegando, você vai se afundando cada vez mais. E ali, meus queridos irmãos, tem a ideia. Ele joga a corda lá e José se agarra, eles vêm puxando José. E José, na hora que ele sai daquele poço, meus queridos irmãos, ele olha e fala assim, que brincadeira boba que vocês me fizeram. Eu poderia ter morrido, eu poderia ter quebrado as minhas pernas lá embaixo. Por que vocês fizeram isso comigo? E daí, José escuta um homem contando as moedas, né? E olha para todo mundo, é esse. E os irmãos olham para ele e ele também olha para trás para ver se tinha alguém. E José, olha a situação de José, não tinha ninguém, eram os barulhos das moedas. Maria das moedas. E daí, meus queridos irmãos, vem aquelas correntes, aquelas gemas pesada no menino de 17 anos, que era José, colocado nas mãos e no braço dele. E José é arrastado, ligado a um cavalo, a deserto lá fora. E ali José gritava, para com isso, meus irmãos, as brincadeiras foi longe demais, me tira daqui, para com isso, chama meu pai. E José, no deserto afora, os gritos dele ia ficando baixinho, baixinho, e ele escutava só o silêncio de Deus. Mas José não perdeu a esperança e a fé e o foco no nosso Deus poderoso. E chegando no Egito, José, ele é vendido para Potifar. Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó. Vai lá. E chegar lá, meus queridos irmãos, e chegando lá, ao entrar, ele entrou na casa de Potifar para poder cuidar do jardim e limpar. Mas ele ficou poucos dias nessa função. Ele já é nomeado como mordomo. Porque quando a gente tem a luz do Senhor, quando a gente tem propósito e quando Deus coloca a mão na gente, a gente faz a diferença em qualquer lugar. De jardineiro se torna mordomo, mesmo escravo, ele se destaca, porque ele tinha a luz de Cristo, ele tinha a luz de Deus. E aí José foi se destacando ali, só que quando a pessoa tem Deus, ele tem uma vida perante Deus, ele tem uma vida consagrada perante Deus, ele atrai muitas coisas boas, mas atrai muita coisa ruim, meus queridos, muita coisa ruim. E a endemoniada da esposa de Potifar, a maldita Sate, se apaixona por José. E José, resistindo bravamente o pecado, resistindo bravamente ela, mas até que um dia ela se agarra a José, e José dá um jeitinho ali, se escapa dela e sai correndo, mas ela fica com a parte de roupa de José, e José, ele chega e entra assim, ofegante, no quarto, ali, ele falava assim, meu Deus, já enfrentei tudo, enfrentei o deserto, enfrentei o ódio dos meus irmãos, enfrentei o poço lá no deserto, mas essa, meu Deus, foi por pouco, porque a mulher era bonita, Deus, foi por pouco, mas eu resisti o pecado, eu resisti a tentação, porque, meus queridos irmãos, o pecado, ele é bom sim,
Só que se você, quando resiste o pecado, a alegria, a felicidade, ela é incomparável. É algo sobrenatural de que quando você vence o pecado, é algo tremendo que você sente. E José estava sentindo aquela felicidade de ter resistido e de ter vencido o pecado. Aleluia, glória a Deus. Porque não existe, meus queridos irmãos, felicidade a não ser em Jesus Cristo. Tem momentos bons sim, mas são tudo passageiro, tudo que vai e vai trazer tristeza, infelicidade e gera depressão. Porque a verdadeira felicidade está no nosso Deus. Aleluia. Sabia disso. E daí chega Potifar perante, bate assim, e José abre a porta. E Potifar já vem, não deixa nem José se explicar, já vem-lhe um tapa na cara de José. Infelizmente, meus queridos irmãos, como uma mentira, a calúnia, ela dói. José, ele nem explicou, tanto que quando ele é perguntado lá, quando ele estava na cadeia, por que ele não explicou? Porque ele desconfiava que jamais José tinha feito aquilo. Mas José fala assim, não adiantava, ele não queria escutar a minha explicação, não adiantava eu falar nada, porque a mentira, ela foi muito bem feita, né? Mas nenhuma mentira dura para sempre. Mas ali, no momento, José não tinha o que fazer e ele é preso. Agora, vocês imaginam ser preso por assédio sexual, assédio moral, como ele é recebido lá na cadeia. Provavelmente ele foi violentado, mas José, mesmo na cadeia, ele não perdeu a fé, ele não perdeu o foco dele, que estava em Deus. Ele confiava no Deus, e ali ele escutava o silêncio de Deus. Ele clamava. E ali foi passando o tempo na cadeia, mas mesmo ali, na cadeia, como prisioneiro, José se destaca novamente, porque ele organiza todo o serviço lá. Porque quando a gente tem Deus, e quando Deus está com a mão sobre nós, quando nós somos escolhido de Deus, em qualquer lugar que a gente estiver, o homem de Deus, ele dá fruto e ele se destaca, ele é brilho em qualquer lugar. E ali, foi passando um tempo ali na cadeia, José provavelmente sofrendo muito, porque ele estava preso inocente, e ali no calabouço, e foi passando. E Faraó tem o sonho. E o sonho de Faraó eram 7 vacas gordas, bonita, lindas essas vacas gordas. E de repente vem 7 vacas magras e devora as 7 vacas gordas. E também em seguida Faraó sonha com 7 espigas bonitas, mas em seguida as espigas mirradas, feia, vem e devora as espigas bonitas. E Faraó ficou sem dormir, ficou sem entender aquele sonho. E ali, meus queridos irmãos, ele chamou magos, tudo que imaginar. Ele era o homem mais importante do mundo, profeta, o que imaginasse ali de todas as províncias, ele chamou para interpretar o sonho dele. Tudo, sacerdote, tudo que imaginar. E vinha um, nada. Vinha esse e nada. Sabe por quê, meus queridos irmãos, meus queridas? Ninguém ia interpretar aquele sonho mesmo, porque a bênção era para José. E quando a bênção é para você, pode acontecer, pode vir quem quiser, que não vai roubar a sua bênção. A bênção é para você, a bênção era para José. Podia que ninguém ia interpretar o sonho, porque era para José. E falam para Faraó, tem um lá na cadeia que interpreta sonho. E Faraó, já desanimado, já não estava nem aí, ninguém consegue mesmo, foi trazido tudo. Atrai esse daí, quem sabe? E daí
vem José. Olha o detalhe de tudo. Olha como faz a diferença a postura de um homem de Deus. E ao chegar perante Faraó, todo mundo falava em volta dele. O soldado, quem estava perto, se curva a José. Como você vai chegar perante Faraó? Você não está se curvando. É olhos vivos. Se curva José. E catucava, ele se curva. José não se curvou a Faraó. Porque postura de cristão, postura de homem de Deus. Porque quando a gente tem um Deus vivo e acreditamos num Deus vivo, nós não temos que se curvar a ninguém nesse mundo. Não temos que se curvar a nada nesse mundo. E José não se curvou a Faraó. Por isso, e ali, Faraó podia exterminar ele ali de lado. Mas você vê como você tem a postura de Deus e como realmente você está na presença de Deus, você faz diferença na sua atitude. E ali, o Faraó olha assim, diferente esse moço. Se fosse outro, já estaria assim, estendendo o tapete vermelho. Ele não, ele se manteve. E daí, Faraó pega e fala assim, jovem, fala então. E José pergunta para Faraó, fala o seu sonho. E Faraó pega e fala o sonho para José. E José já imediatamente já vai interpretando, porque ele tem a sabedoria de Deus. E era para ele aquela benção, né? E Deus, ali, ao interpretar o sonho de Faraó, ele explica para Faraó, as 7 vacas gordas e as 7 espigas significa anos de prosperidade. O Egito, ele vai ter tanta prosperidade, vai colher tanto, vai plantar tanto, vai colher tanto, mas, porém, as vacas magras, as espigas mirradas, significa 7 anos de seca, de miséria, que lugar nenhum no mundo vai ter comida. Vai vir uma grande fome e vai vir um grande número de morte. E Faraó apavora, mas o que eu tenho que fazer? E ali Deus dá um basta no sofrimento de José. Deus dá um basta no sofrimento de José, desde o poço, desde o deserto, desde de ser escravo, desde o primeiramente. Deus olhou a fidelidade de José. Deus olhou que José não perdeu a esperança. Deus reconhece, eu estava em silêncio, mas agora eu vou te dar a bênção. Porque Deus, quando Ele dá uma bênção, Ele transforma, da noite para o dia, meus queridos irmãos. Deus fala assim, e Deus fala para Faraó, porque foi Deus que falou assim para Faraó, preparou para Faraó, e Faraó fala assim, a partir de agora, e ali em volta, todo mundo falava isso, o sacerdote que estava há anos perto de Faraó, não, esse homem tem que ser eu, esse homem que vai governar o Egito, que vai fazer, é eu, e vinha outro, esse é eu, esse é eu, esse é eu, esse é eu, esse é eu. Vamos continuar, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar. Estamos aqui no assentamento aqui, então, por isso que acabou a energia, porque é gerador, mas a gente vai continuar a nossa pregação no escuro mesmo, com o celular acendendo, porque Deus faz presente, a presença do Espírito Santo está presente aqui. E aí, meus queridos irmãos, o basta de Deus, a bênção de Deus na vida de José, e Faraó aponta o cedro e fala assim, quem está mais preparado do que esse, que é José? E José é escolhido de escravo a governador do Egito, e todo o povo se curva a ele. Ele não precisou se curvar a Faraó, e sim o povo do Egito e todo ali se curva a José, porque o nosso Deus, ele é dessa forma, porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele transforma as nossas perseguições, ele transforma todo o nosso sofrimento em bênção. E ali José, ele é posto como governador do Egito, e vai trabalhando, e as perseguições ali mesmo, governadores não aceitavam ele como governador, tentaram várias vezes contra a vida dele. E daí, depois que passou esse período de fartura, José fez tudo certinho, armazenou a comida para o Egito, tanto que tinha
Muita e muita comida, né? E daí, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, veio o período da seca. E a seca assolou todo o mundo na época. As pessoas passando, povos e nações passando fome em todo o mundo. E a notícia chegava que só em Egito tinha comida em abundância. E aí, meus queridos irmãos, para se cumprir, voltou-se a luz, glória a Deus, aleluia, o gerador voltou a funcionar. E para se cumprir o propósito de Deus, e Deus é aquilo que a palavra de Deus ensina. Deus faz o que tiver para fazer para cumprir o propósito dele e a promessa dele, né? E a descendência de Abraão, a descendência do bisavô de José estava ameaçado à morte. Ia morrer tudo de fome no deserto, porque não tinha comida em lugar nenhum, até que chega a eles. Só tem comida no Egito. E vai os irmãos até chegar lá. Na primeira vez, José não revela quem é José, até que eles ficaram desconfiados. José manda buscar, e na hora que chega todo mundo lá, o sonho de José se cumpre, porque todos se curvaram a José. Então, quando tiraram o sarro nele lá atrás, os irmãos tiraram o sarro, que esse menino é doido, esse menino é louco, não vai se curvar. Se curva todo, o sol e a lua e as 11 estrelas se curva perante José. Aleluia, glória a Deus. Para que o projeto, a proposta de Deus se cumprisse, teve comida. E a palavra de Deus fala que pelo trabalho do governo de José, as riquezas de Egito multiplicou. Então, quando Deus está no negócio, Deus dá sabedoria, se multiplicou ali, e o povo de Israel é salvo da miséria. Então, meus queridos irmãos, Deus fez a promessa para Abraão, que a descendência ia ser grande. Mas se eles tivessem morrido no deserto, ia acabar ali. Mas o que Deus fez? Ele permitiu que o próprio bisneto de Abraão viesse e mantesse a geração viva. Esse é o nosso Deus, Ele cumpre. Eu não sei qual que é o seu sonho, qual que é o seu projeto. O mesmo Deus que operou na vida de José, Ele está aqui para operar na nossa vida, meus queridos irmãos. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu projeto? O nosso Deus realiza sonho. O nosso Deus, Ele faz o impossível virar possível na nossa vida. Aleluia. Só dependemos de nós, meus queridos irmãos. Já encerrando a palavra de Deus, meus queridos irmãos. Como eu falei, viajamos, né, pastor Antônio Peixoto? Quase 400 quilômetros. Atravessei um estado inteiro. Mas para deixar o recado para vocês do seguinte: a essência do Evangelho. O amor está se esfriando. Mas Jesus, Ele tem como os princípios da nossa vida o amor. Amar o próximo. Amar o próximo, meus queridos irmãos. E temos que demonstrar isso com nossas atitudes de amor. Semear a paz, a unidade e falar para as pessoas que só Jesus é a salvação e a libertação. Essa é a essência do Evangelho. Como eu falei, viajei. Eu quero que vocês entendam essa mensagem. E pratica no dia a dia. Pratica lá no seu serviço. Pratica aonde você está estudando. Aonde você está, pratica. Porque José, ele brilhou. Aonde que ele passou, ele testemunhou o nosso Deus. Então, seja luz. Leva essa mensagem para frente. E já finalizando essa mensagem, isso aconteceu comigo, como eu relatei aqui no meu testemunho. Fui criado na fazenda, no sítio, né? E quando eu era criança, na fazenda São Lucas, fica ali na margem do rio Paranapanema, e ali eu ficava observando, entre os cafés, né, o tamanho do avião, né? E você olhando, aqui ele é tão pequenininho, você olhando de baixo, né? E criança, né? 7, 8 anos, para 9, né? Não me lembro certinho. E eu ficava assim, olhando, falava assim, nossa, que pequenininho. Até que ele ia até se perder e só ficava aquele risquinho, né? E passou-se um tempo, bastante tempo, aí eu chegar, pela primeira vez que eu chego no aeroporto internacional, a primeira vez que eu vou pegar um voo,
Fiquei impressionado, bem admirado do tamanho do avião quando você vê ele de perto. Como ele é grande, como ele é poderoso. Aqui aconteceu comigo, é um sonho com o Espírito Santo, uma visão que o Espírito Santo passou para mim, porque Deus, Ele não é comparado a nada, nosso Deus é soberano e sobre todas as coisas, mas essa visão que o Espírito Santo deu para mim, né? E para estar transmitindo para a igreja, né? E aquele espanto, né? Você vê tão grande, a mesma coisa. Eu que sou caipira do interior, quando eu cheguei em São Paulo pela primeira vez, fiquei espantado. Quanto prédio, quantos são grandes, será que não tem perigo desse prédio cair em cima da gente? A gente fica espantado. Primeira vez que a gente vai na praia, você olha assim, nossa, quanta água! E daí, aquele mundo, você vai lá ver que a água realmente é salgada mesmo. E ali eu peguei, admirado com o tamanho daquele avião, e o avião foi subindo, ficando por cima das nuvens. Daí o Espírito Santo me dá uma visão, ele faz eu voltar lá atrás, né? Bem lá atrás, quando era pequeno, né? O Espírito Santo me mostra assim. Tá vendo esse avião aqui? Avião é que nem Deus. Quanto mais perto você estiver dele, grande ele vai ser na sua vida. Mas quanto mais longe você estiver dele, pequenininho ele vai ser na sua vida. Mas, porém, os passos são seus. As atitudes do dia a dia vai fazer você ficar perto de Deus ou vai fazer você ficar longe de Deus. É isso, meus queridos irmãos. Que as palmas louvam o nosso Deus. Vem cá, pastor, para nós já encerrar, fazer uma oração aqui na frente, aqui, encerrando.